14, sobre a fé salvífica. Já achou aí na sua confissão? Ou acessou ela aí? Então vamos ver o que nossa confissão fala sobre a fé salvífica, tá bom? Uma introdução breve que diz o seguinte: o que é fé? É simplesmente acreditar em algo sem qualquer evidência? Pergunta. É um desejo? Dr. Wayne Grudem, conhece? Já ouviram falar de Wayne Grudem? Ele tem uma teologia sistemática, um teólogo reformado, Wayne Grudem, tá? E ele define a fé como confiança ou dependência de Deus, com base no fato de que o aceitamos e acreditamos no que ele diz. Aí você, pastor, você sempre fala que nós não aceitamos nada, né? Mas calma que nós vamos destrinchar isso aqui. A confissão, no capítulo 11, do parágrafo 2, define a fé como? A fé assim, recebendo e descansando sobre Cristo e sua justiça. É o único instrumento de justificação. Aqui ele já começa a nos estabelecer o que é aceitar, como Grudem disse, né? Aceitar é justamente você receber, e receber é descansar sobre Cristo. É você adquirir um ponto forte sobre sua vida que te governe. É justamente isso. Neste capítulo vamos olhar para diferentes aspectos e coisas relacionadas à fé, tais como o que é a fé, como falei na introdução, que tipo de fé existem, porque existe mais de uma fé, tá? A espúria e a genuína. Nossa fé pode ser fortalecida? Eu pergunto. Então recebeu a fé, acabou, está tudo certo? Ela pode ser trabalhada, ela pode ser fortalecida, ela pode ser modificada. Em certos aspectos, sim. Nossa fé é um dom da graça. Ou seja, isso é algo recebido. No chamado eficaz, isso já ficou claro, né? O que está incluído na natureza da fé? Quando eu vejo essa palavra fé, o que está incluído nela? O que contém nela? Qual é o objeto, efeitos, fundamentos e elementos da fé? Por que isso é importante? Porque principalmente quando você lê o Antigo Testamento, pessoas que creram nas promessas, algumas perguntas nos surgem. Será que a fé desses homens do passado é a mesma fé que nós temos hoje? Em que eles acreditavam? O que é necessário para entender que eu sou salvo? Então vamos ver o objeto, efeitos, fundamentos e elementos da fé. Tá bom? Nesse primeiro parágrafo. Pode passar? Aqui está o parágrafo. Aqui está a definição, né? Em partes, porque são 3 parágrafos na nossa confissão, do que é a fé. Então vejam o que a nossa confissão diz sobre o que é a fé. A graça da fé. Então já veja que ele traz ali, né, uma palavra em conjunto à fé. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. É a obra do Espírito de Cristo em seus corações. E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. E por este também. E pela administração do batismo e da ceia do Senhor. Você já percebe que envolveu sacramentos aqui. Pela oração e por outros meios prescritos por Deus. É aumentada e fortalecida. Só nesse parágrafo já respondeu algumas perguntas do anterior. Tá? Pode falar. Quem que está para entrar aí? Pode entrar, desde que seja rápido, né? Depois você corta esses gaps aí, tá no vídeo, por favor. Vai marcando aí qual minuto que tá. Tá vendo, irmãos? Tudo vai, né? Uma reação em cadeia. Um ato vai afetando várias coisas, né? Então temos que tomar cuidado e pensar no bom andamento da obra de Deus. Pode passar, Rodrigo? Então, fé. Neste ponto da confissão, os leitores já encontraram a palavra fé, faltou uma aspas aqui,
dezenas de vezes, né? Já trabalhamos com fé no chamado eficaz, já trabalhamos com fé quando vimos a obra mediadora de Cristo. A fé ela já permeou vários capítulos da nossa confissão, tá? Inclusive já até brevemente declaramos aqui, né, já foi abordado esse assunto. Mas agora, especificamente, voltado apenas para a fé, mais uma vez vamos aqui nos aprofundar. Está na hora de definir adequadamente essa graça cristã. Às vezes, como bem se sabe, a Bíblia se refere à fé como algo objetivo. Nesse sentido, a fé se refere a um conjunto de doutrinas ortodoxas, como são dispostas na própria Escritura. Então, quem vai definir para nós o que é fé? A própria Escritura. A nossa confissão, ela fornece os textos base aí, tá? Para embasar tudo o que estamos falando. Bom, então a visão ortodoxa, ou seja, olhando para os fundamentos escriturísticos, eles é que irão definir, tá? Heterodoxo já é heresia, já são coisas que não são fundamentadas na palavra. Então, quando você vê a palavra ortodoxia, são definições a partir das escrituras. Heterodoxo, ou seja, são citações, são definições que não têm embasamentos bíblicos. E muitas doutrinas são heterodoxas, tá? Aqui a confissão está interessada no uso mais comum da palavra fé, como ela é encontrada nas Escrituras. Ou seja, a graça que capacita os eleitos a crer, para a conservação da alma. Hebreus 10:39 vai falar sobre isso. Como o título do capítulo indica, a Assembleia dos Batistas desejam que seus leitores refletissem especialmente sobre a fé salvadora. A confissão de Westminster é muito semelhante, tá? Muda uma palavra ou outra, mas o sentido não se perde. Então você pode comparar com a confissão de Westminster, bom? Então os batistas, os primeiros batistas, eles desejaram manter o texto e trabalhar com isso. Lembrando que a de Westminster é a nossa avó, tá? Então a nossa confissão, ela vem, né, sendo construída em cima de outras confissões, tá bom? Então fé precisa ser definida a natureza desta fé. Na Escritura, então, ortodoxia aqui pura, a fé é vista de duas perspectivas. A fé, em primeiro lugar, é a convicção da verdade do Evangelho. A fé é a convicção da verdade do Evangelho. Isso é um aspecto, tá? A fé salvífica é a convicção de que o Evangelho é verdadeiro. Só que para isso eu preciso pregar o Evangelho bíblico. Pergunta aos irmãos. A fé vem pelo ouvir, correto? Se eu prego um Evangelho que ele é distorcido, e o Evangelho, ele é um só. Existe 10% de Evangelho? Existe 80% de Evangelho? 90% de Evangelho? Não existe. Ou ele é completo, bíblico, ortodoxo, senão aí descarta as Escrituras, ou ele não existe. Então, se alguém está numa igreja onde o Evangelho genuíno não é pregado, ou é diluído, ou em partes é pregado e outras não, existe conversões verdadeiras, irmãos? Não existe conversão. Aonde o Evangelho genuíno não é pregado, não existe conversão. Por isso, muitas pessoas, quando vêm a igrejas bíblicas, não estou falando nem de reformadas, tá? Eu estou falando de igrejas bíblicas, que não precisa ser reformado para ser bíblico, tá? Então, igrejas bíblicas sérias, as pessoas têm as suas conversões efetuadas nessas igrejas. Tá bom? Então, isso é muito comum. Ah, eu saí de lá, mas como é diferente, hoje eu ouço, é tudo novo para mim. É tudo novo. O que eu aprendi, basicamente, foi jogado no lixo. Porque estava tudo errado. Então isso acontece, irmãos. A fé salvífica é a convicção de que o Evangelho é verdadeiro. Essa descrição pode ser vista claramente na palavra do Antigo Testamento amã, tá? No hebraico, que significa considerar algo como verdadeiro ou fidedigno. Algo fidedigno, algo que tem validade, algo que é real.
Isso é visto nas centenas de passagens nas quais a fé salvífica é descrita como crer que. A fé salvífica envolve crer que e consiste em saber que algo é verdadeiro. É ter os olhos abertos para a realidade. Esse é o peso da definição bíblica clássica da fé salvífica. Então veja, irmãos, até aqui, para você dizer que tem fé, você tem que ter convicção plena de que Cristo veio a esse mundo, morreu pelos pecados, foi a propiciação pelos pecados, aplacou a ira de Deus, que era para recair sobre nós, nos livrando de tão grande condenação. Nele encontramos a vida, nele encontramos a ressurreição. Ele é a nossa esperança. Eu preciso então ter os meus olhos abertos por Deus para reconhecer tamanha graça. Então veja, amados, convicção é algo que acompanha a fé. Esse é o peso da definição bíblica. As duas principais descrições do que é fé em Hebreus 11:1 denotam claramente a ideia de que fé é convicção. Qual ponto, Gabriela, mais bati na tecla com você? Justamente nisso. Eu precisava ver na vida dela, pela profissão de fé dela, estou usando ela como exemplo porque ela batizou agora, né? E por que alguns dizem, nossa, 2 anos de preparação, né? Muito. Mas ela veio apresentar convicção do que ela crê há pouco tempo. Há pouco tempo. Tá? Talvez você se batizou e nem convicção você tinha de nada. Você não sabia nem o que era evangelho. Mas te jogaram lá na água. Né? Tomou um banho de piscina. Então, antes, amados, de batizar alguém, ela precisa esboçar através de um entendimento. Porque tem como você ter convicção de algo subjetivo na sua mente? Dá para ter? Não dá. Você precisa pegar os evangelhos e aquilo ser claro para você. E quem faz isso é o Espírito Santo. Como iremos ver. A primeira palavra que descreve a fé nesse texto pode ser traduzida pela palavra certeza. Tá? No caso da confissão. Ela é muito semelhante quanto ao seu significado. A palavra mais comum para a fé no Antigo Testamento é amã. Os lexos gregos, que aí já pegando as versões do Novo Testamento, atribuem a essa palavra os significados de confiança, convicção, segurança ou firmeza. Que aí vem do grego pisteu, né, ou pistes. Aí já o grego, mas veja que tanto no hebraico quanto no grego a palavra ela mantém a mesma semântica, o mesmo significado. Tá? Então fé é confiança, convicção, segurança ou firmeza. Tá bom? Você crê em Cristo? Tem fé? Você crê que Cristo veio a este mundo e morreu pelos seus pecados? Às vezes eu creio, às vezes não. Não tem fé. Você tem plena convicção? Acho que sim. Também não sei. É plena, é convicção. É você realmente abraçar. É você se jogar. Você não vai se jogar em algo que não é convicção para você, mano. Não vai, tá? Olha aí alguns textos. João 6,69. E nós temos crido e conhecido. Resposta de Pedro. Tá? Em João 6. Que tu és o Cristo. A fé de Pedro é subjetiva? Crido e conhecido. O Filho de Deus, do Deus vivente. João 10,38. Mas, se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Conheçais, irmãos. Aqui envolve convicção. Aí você vai lá, por exemplo, né? Você conhece aquele restaurante que vende esfirra, que é bem na frente de uma rotatória, perto do shopping ali? Aí a pessoa fala, eu conheço. É o Habib's. Fazendo propaganda aqui, né? Mas você tem convicção, por quê? Porque você já passou lá, você já viu. O café não é diferente. Você precisa ter convicção. Você precisa conhecer Cristo. Hebreus 11:1, ora, a fé é, olha só, como o autor de Hebreus coloca, firme
fundamento. É subjetivo a fé? É subjetivo? Firme fundamento das coisas que se esperam. E olha só a palavra que ele utiliza, prova. Temos advogados aqui estudando, né? Se eu vou lá abrir um processo, lá, cadê a Laura? Está lá no fundo, lá, a Maria está ali. Abrir um processo contra o Victor. Qual é a primeira coisa que o advogado vai pedir para mim? Provas. Você crê em Cristo? Você precisa de provas. Tá? Prova das coisas que não se veem. Aí você pensa, isso é loucura. Como é que eu vou provar algo que eu não vejo? Se o Espírito Santo habita em você, certamente a sua vida ela é transformada e contém provas o suficiente de que você conhece Cristo. Isso é fé. Hebreus 11:6, um pouquinho mais para frente. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Existir é convicção. Existir é ser inclusive até mesmo palpável na sua certeza. Eu tenho certeza absoluta que Deus existe. E que é o galardoador dos que os buscam. E buscar Ele é buscar em Cristo. Tá? Aí está alguns textos que já definem previamente o que é fé. Pode passar? Então, nós falamos que envolve convicção, correto? Agora nós vamos ver uma outra característica de quem tem fé. Porque só com convicção vocês vão ver que isso não basta. Veremos. A fé genuína é o compromisso com o Cristo do Evangelho. Então, convicção e compromisso. Compromisso aqui significa o ato de confiarmos a nós mesmos a Cristo. A fé deve elevar-se à confiança. Confiança esta que consiste em entregar-se a Ele. Vamos lá, quem me ajuda aí? O que é se entregar a Cristo? O que isso significa? Quem já trabalhou com o catecismo ortodoxo em casa viu aquela pergunta? Nas primeiras perguntas, o que é ser grato a Deus? Como que esboçamos a nossa gratidão a Deus? Pela salvação. Ninguém? Não vão lembrar? Pode falar. Obediente à tua palavra, viver a Escritura. Seria isso? Exatamente. Esse é o compromisso. Não tem como você dizer que é grato a Deus, sendo que a sua vida não é conforme as Escrituras. Não tem como. Veja. A fé envolve, primeiro, compromisso pessoal e interior de todo homem, aí vem vontades, aí vem sentimentos, aí vem coisas que você faz, todo homem, para receber e descansar em Cristo somente para a salvação, somente em Cristo. Fé significa, segundo, abandono da confiança em nossos próprios recursos, ou em quaisquer recursos humanos, através de uma devoção total a Cristo. É quando você começa, quem aqui já leu o Peregrino? Não foi deixando as mochilinhas no caminho? Não foi arrancando, né, o orgulho, não foi arrancando tudo aquilo lá? Porque senão ele não passava no final. Aqui, amados, ele está dizendo que fé é abandonar as coisas a qual você coloca a sua confiança e depender exclusivamente de Cristo. Devoção total a Cristo. A fé é, terceiro, dedicação confiante de nós mesmos a Cristo. Dedicação confiante de nós mesmos a Cristo. Em detrimento do tudo ou mais. Tudo. Você tem que se dedicar a Cristo no seu trabalho? Você tem que se dedicar a Cristo como mãe, como pai? Você tem que se dedicar a Cristo, por exemplo, na faculdade, nos estudos? Tudo. Tudo. Lembre-se, Cristo tem que governar a sua vida. Se eu penso para falar alguma coisa, homem todo,
essa palavra tem que ser filtrada pelo caráter de Cristo. E a Bíblia fornece isso. A fé, quarto, é o abandono convicto de toda a esperança e a entrega de todo o nosso destino na mão de Jesus Cristo. Como é que fica a ansiedade aqui? Dia de amanhã pertence a quem? E eu vivo o quê? Um dia de cada vez. Isso é fé. É essa entrega totalmente confiante ao nosso Salvador. Estas 4 considerações mostram que a fé significa compromisso. O uso da palavra grega, que é geralmente traduzida por crer, para denotar confiar ou se comprometer, indica que acreditar envolve um ato de compromisso. Conhece crente descompromissado? E aí? Eu não estou falando de deslizes, porque um crente verdadeiro, ele vai deslizar, mas o compromisso sempre vai ser o seu alvo e ele vai estar batalhando sempre pelo compromisso. Pode passar. Alguns textos. Veja como envolve compromisso, a fé. Ninguém pode servir a 2 senhores. Acabou. Porque há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará, envolve compromisso? Se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Seu trabalho, ele te divide com Cristo? Seus estudos te divide com Cristo? Seu marido e sua esposa te divide com Cristo? Se sim, e aí? Que fé é essa? Não para por aí não. Mateus 10, verso 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aí, por quê? Mateus 6 responde. Tá? E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim. Você percebe que o verbo seguir, ele envolve compromisso? É um envolvimento de ação. É um envolvimento de vontade de seguir a Cristo. Andar como Ele. Pensar como Ele. Tem compromisso ou não tem? E o que é tomar a cruz? É negar as suas vontades. Porque as suas vontades podem ser um Deus. A sua vontade pode ser um Senhor. O seu eu pode te dominar ainda. Você tem fé? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, olha o que o irmão falou ali, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que é amar? Cadê as casadas? Amar envolve compromisso com o seu marido? Fidelidade? Você não tem que confiar nele? Você ama Cristo? E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Pode passar? Então, fé com compromisso e convicção. Você não pode dizer que tem fé sendo que você não tem compromisso nem convicção. Ou uma e não tem a outra. Porque essa é a definição de fé. Compromisso e convicção. A ênfase bíblica na fé significa como crer em ou em acerca de. Nos previne contra a tendência de outros a reduzir a fé a um mero assentimento mental a proposição bíblicas. O que os pastores fazem hoje para batizar alguém? Lê algum punhado de texto e fala, você acredita? Vai batizar. Você separa. Você acredita? Vai batizar. Aí eu te pergunto, tem como constatar compromisso e convicção apenas com uma semana? Com um mês? Tem crente comigo aqui há 2 anos que eu estou conhecendo ainda. Então, irmãos, hoje banalizou muito essa questão da fé. As pessoas pensam que é apenas um assentimento mental, uma concordância em balançar a cabeça e falar, não, positivo, é isso mesmo. E as pessoas aceitam. Pastores aceitam. A convicção é o teste do compromisso. Veja por que uma está interligada a outra. Existem muitos em nossos dias que supostamente são
cristãos comprometidos. Chega no horário, faz tudo, lê a Bíblia, ora, tudo. Mas veja, mas que contudo não creem nas sagradas verdades do cristianismo. Criação, pecado, inferno, ou na divindade, expiação, ressurreição de Cristo. Todas essas coisas estão envolvidas no Evangelho? Tem inferno no Evangelho? Tem. Então as pessoas falam, nossa, que exemplo de cristão. Aí você começa a ver as convicções dele. E aí? Aí não passa. Tá vendo, irmão? Eu já sei o que você está pensando. Não só ela, mas a Érica também. Tá? Porque elas conhecem pessoas que são pessoas assim, como um cidadão, e lê a Bíblia, já leu um monte de vezes. Ora. Mas você vai ver as convicções, não crê no inferno. Não crê em vários outros fatores. Não crê nos próprios escritos do Evangelho, crê nas cartas de Paulo apenas. Mas você olha para ele, se fosse um membro aqui, meu amigo, todo mundo ia falar, que crente! E não é. A convicção é o teste do compromisso. Tá? A convicção. O compromisso dessas pessoas é falso. Dessas aqui, tá? Que ele exemplificou. E não pode conduzir a um andar genuíno, perseverante e verdadeiro no caminho de Cristo. Então você é cristão. Você deve pegar o Evangelho e entendê-lo. O Evangelho não pode ser uma incógnita para você. Porque a fé envolve convicção, a nossa fé é racional. Romanos capítulo 12 diz para sermos transformados, a nossa mente. E como que isso vai acontecer? Através de convicções. Convicções bíblicas. Tá? Pode passar? Continuando. O compromisso é o teste da convicção. Volta lá rapidinho. Eu falei que a convicção é o teste do compromisso, agora eu vou falar o contrário. Faz fita. O compromisso é o teste da convicção. Se dizemos que cremos na Bíblia, a nossa vida deve ser radicalmente transformadas pelas palavras dela. Elas conduzirão a um compromisso de toda a alma com Cristo como Salvador e Senhor. Se não fizerem, essa fé é uma farsa. Então não adianta eu dizer que tenho convicção se eu não tenho compromisso. Fé é considerar algo como verdadeiro, como falamos nos slides anteriores. Não se pode crer naquilo que não se conhece. Não é possível permanecer comprometido com aquilo de que não se está convencido. Qual que é o trabalho do Espírito Santo? Convencer. Não é? O que ele faz? Convence. Então, para que eu tenha convicção, eu preciso ser convencido. Por quê? Pelo Espírito. Está entendendo? A fé envolve um ato de vontade. Lembra que eu disse que é no homem todo que tem que afetar? Não basta cheirar, admirar ou falar sobre a refeição evangélica. Devemos comê-la. Caso contrário, ela não nos salvará. Vamos supor que Isadora nunca comeu lasanha. Põe um prato nela e fala, cheira e olha bem. Depois eu pergunto qual é o gosto. Não conhece o prato. Não conhece. Ela pode, subjetivamente falar alguma coisa. Mas para que eu fale que eu tenha fé, eu tenho que ter convicção. Eu devo comer o Evangelho. Eu devo viver o Evangelho. Caso contrário, ela não nos salvará. A fé também envolve uma relação pessoal com Cristo. Consiste em confiar a nós mesmos a outra pessoa. Confiar a nós mesmos a proteção e a liderança de Cristo. Um cristão se vê desolado, não tem ninguém comigo. Não. Pode perder tudo. Castelo forte, né? Nós cantamos aqui. Se temos que perder, os bens, família, mulher, tudo. Por que cantamos isso? Porque nós temos um Salvador. Nós temos um Senhor
que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não estamos desamparados. É isso, irmãos. Isso é ter fé. Pode passar? E a confissão diz que é a graça da fé, correto? A fé é uma graça. Por isso que a confissão fala especificamente sobre a graça da fé. Nossa fé é um presente de Deus. Disse que essa fé é aquela em que os eleitos são habilitados a acreditar na salvação de suas almas. É o único instrumento, na verdade, justificação. Além disso, essa graça da fé é a obra do Espírito de Cristo. A fé é a nossa resposta ao chamado de Deus, mas não se origina em nós. É concedida a nós por Deus e é trabalhada em nós pelo Espírito Santo, através da regeneração e na criação do novo homem em Cristo. É normalmente forjada pelo ministério da palavra, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Ou seja, pela pregação do Evangelho, aliado à obra do Espírito Santo. Essa fé é ainda mais fortalecida pelos meios de graça. Agora nós vamos começar a entender o que é meio de graça. Estas são as ordenanças evangélicas, sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Mas também a oração, leitura bíblica e estudo, a comunhão dos santos e outras coisas prescritas na palavra da verdade. Tudo isso prescrito como meio de fortalecimento é um meio de graça. Por quê? Porque vem do Pai. E Cristo comprou a sua igreja com seu sangue. Então a igreja é um meio de graça. Comunhão dos santos é um meio de graça. Tá? Confissão de fé é um meio de graça? Hã? É prescrito na palavra? Não. É um documento. Um documento confessional. Tá? Então não confundam ferramentas com meios de graça. Né, Gessé? Gessé está esperto. Pode passar. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos. Está aí, ó. Graça. Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Está ali. João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Tá? Então é o Espírito. O Espírito é você que gera o Espírito de Deus? Não, ele vem do alto. É graça. Ezequiel 36. Olha os verbos. Dar-vos-ei. Porém. Tirarei. Vos darei. Qual que é a participação do homem? Está ali. Tá? Precisa ler com mais atenção esses textos. Ezequiel 36, 23. Sobre a profecia messiânica, né, sobre a vinda do Espírito Santo na regeneração do homem. Tá? O despejar. Joel 2 também fala essa profecia. Pode passar? Obra do Espírito. Então a fé é uma obra do Espírito. De fato, podemos dizer mais sobre a fé, pois também podemos dizer que a fé é operada em nós pelo Espírito Santo. É possível ter fé sem o Espírito Santo? Impossível. Tá? Aí como é que fica lá os pentecostais que falam, para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas, tem que rodopiar, tem que fazer um monte de outra coisa. Então peraí, ele não tem nem mesmo fé. Como é que ele vai fazer isso? Ou se ele tem fé, porque se afirmar para eles, não, fé ele tem. Não, mas qual que é a relação da fé então que você acredita com o Espírito Santo? Não tem sentido. Então prega o Evangelho lá? Não prega, irmão. Isso não é Evangelho. Porque Cristo prometeu, eu estou indo, mas ele virá. Ele não disse isso? E vos lembrará de todos os meus ensinos. Ou seja, vai trazer convicção. Então o batismo com o Espírito Santo é quando você tem fé. É quando o Evangelho faz sentido para você. Quando a sua vida é transformada, você nasce de novo. E tudo é uma ação do Espírito Santo, irmãos. Veja, perceba também que nossa fé salvadora em Cristo é atribuída à onipotência de Deus. Vamos ver esses textos de Efésios 1,17 e Efésios 1,19. Se o Espírito produz a graça, e se a fé é produzida pela onipotência de Deus, provavelmente podemos dizer que é o Espírito Santo, em especial, que produz a fé em nós.
No mesmo sentido, aos Coríntios, Paulo se refere ao espírito da fé. Ele diz: tenham o mesmo espírito da fé. 2 Coríntios 4,13. Paulo está se referindo ao divino espírito de fé. Um espírito que traz fé a um povo que tende a não crer no que eles deveriam crer, porque ele convence. Há tanto que nós não compreendemos acerca da natureza da fé e da obra do Espírito, mas a confissão certamente é clara o suficiente quando fala a respeito do povo escolhido de Deus e diz que a fé salvadora é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. Tá? Fé então é obra do Espírito Santo. Pode passar? Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, viu? E o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Quais são as heranças contidas em Cristo? Somente ressurreição? Novos corpos? Qual é a herança? Quando nós recebemos o Espírito, o que é essa bagagem que vem? Qual que é essa herança que temos no primogênito? Hã? Fé? O que mais? Qual que é a herança em Cristo? O que tem nas Escrituras que nos promete estando em Cristo? Paz com Deus, alegria do Espírito Santo, todos os frutos do Espírito Santo. Então não é só lá no futuro. Essa herança já é desfrutada agora? Sim, irmão. Já somos trabalhados. Já recebemos um quinhão na parte dele. Mas certamente tem coisas futuras que aguardamos. Tá? Então veja, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Para a redenção da possessão adquirida. Para louvor da sua glória. Veja, para a redenção da possessão adquirida. Então, como nós vimos na santificação, a herança também envolve a santificação do crente. Esse aperfeiçoamento. Tá? Tudo está ali, porque nós vamos crescer em alegria, em paciência, em amor. Aí o Espírito Santo, tudo é herança em Cristo. Porque sem Cristo teríamos essa herança? Não. Tá? É que nós raciocinamos herança só quando alguém morre, né? Mas não, se você mora com seu pai aí, você já está lá desfrutando da herança. Você não mora lá? Na casa dele? Está lá. Tá bom? Efésios 1,17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, olha só, o espírito de sabedoria de revelação. O que é isso? Entender. Paulo vai dizer aos Coríntios que não é possível entender as Escrituras sem o Espírito Santo. Tá? Por isso que o mundo chama de loucura este Evangelho. Porque não entendem. Porque quem tem o espírito de sabedoria e de revelação é aqueles que compreendem as palavras deste livro. Efésios 1,19. E qual a sobre-excelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aqui que fala da onipotência, o poder de Deus. A onipotência de Deus está dentro dos crentes? Sim, sim. A santidade de Deus está dentro dos crentes? Sim, através do Espírito Santo. Tá? Pode passar? E os meios ordinários para encerrar. Surpreendentemente, essa sessão prossegue, dizendo que o Espírito, a confissão vai trazer essa palavra, ordinariamente, opera essa fé salvadora em nossos corações pelo ministério da palavra. O que é ordinário? O que é um meio ordinário? Oi, Felipe? Comum, base, elementar. Tá? Espírito ordinariamente opera essa fé salvadora em nossos corações pelo ministério da palavra. Ou seja, pela pregação. A ministração fiel da palavra é o caminho certo e ordinário para a conversão dos homens de seus maus caminhos. Eu chego lá, eu falo para o Victor, ele não é crente. Vou fazer uma oração por você. Para você ser convertido. Adianta? Ele tem que pregar.
O meio ordinário para a conversão é o quê? É a palavra. É a pregação da palavra. Em 1649, William Granville, que participou da Assembleia de Westminster, disse: onde a palavra de Deus não é exposta, pregada e aplicada, as pessoas perecem. Então, amados, pare com aquela conversa fiada. Ele está pregando o Evangelho. Pelo menos ele está pregando o Evangelho. Esse evangelho coach, esse evangelho espúrio, sabe o que ele está causando nas pessoas? Um anestésico, um efeito anestésico. E as pessoas não têm a sua mente aberta para as verdades elementares do Evangelho. Jesus te ama. Ira de Deus? Não, não existe ira de Deus. Esquece. Você é um filho amado. Você é tão justo quanto Deus. Você é vencedor. Não é isso que eles pregam? Não é isso? Aí fica naquele, né, vai criando aquela esfera de anos e anos e anos. Aí você vem e apresenta: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você está em débito com Deus. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Mas eu te apresento a solução: Cristo Jesus, o homem Deus, o mediador, o rei sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas e nos oferece reconciliação com o Pai. Aí, mas que é isso tudo que você está falando? Não entende. Não entende. Porque viveu muitos anos em um lugar onde o Evangelho não foi pregado. Aí rejeita. Aí você vira um endemoniado. Aí você vira isso, aquilo, outro. Aí você pega a Bíblia e mostra. Está aqui, ó. Você está distorcendo a Bíblia. Lê o contexto. Vai. Veja aí, faça a sua exegese, né? Faça aí. É complicado, irmãos. Olha o que William Granville falou. Onde a palavra de Deus não é exposta, pregada e aplicada, as pessoas perecem. Conhece alguém que está numa igreja que não prega o evangelho genuíno? E você deve conhecer. O que você tem que falar para essa pessoa? Sai daí agora! Irmão, vou para onde? Você não precisa falar para tem que ser aqui. Tem outras igrejas bíblicas, irmãos. Tem outras igrejas bíblicas. Mas fala, sai daí e vai procurar uma igreja bíblica, meu irmão. Veja só. Romanos 10 deveria sempre ter um peso significativo nesta discussão. Se o apóstolo Paulo anuncia que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, então precisamos pensar duas vezes antes de elevar outro meio de comunicação acima da pregação. Quanto tempo tem de louvor, geralmente, nas igrejas hoje? 1 hora, para mais, né? 1 hora de pregação. 15 minutos, 20 minutos. Como é que está a balança? O que a palavra diz? O que tem que tomar mais tempo nosso aqui? A palavra, ela tem que ser cantada, então o louvor é bíblico. Aí canta aqueles louvores, tudo ao 100%. Aí o tempo destinado para isso, 1 hora, 1 hora e meia. Aí a palavra, é tudo motivacional. Isso é uma igreja? Isso não é igreja. Aí põe fantochezinho, aí põe fundo preto, aí põe luzes. Prescrito na palavra é isso? Porque até mesmo a nossa forma de cultuar, ela tem que ser prescrita na palavra. Nós não podemos inventar. Nós só podemos fazer o que está ali. Somente o que está ali. O que tem que ter num culto? Teatro? Isso é prescrito pela palavra? Então já fugiu da palavra. Ah, mas ele é tão eloquente, ele prega tão bem. Mas ele vive as escrituras? Amados, a palavra de Deus é que nos governa em todos os âmbitos. Então precisamos pensar duas vezes antes de elevar outro meio de comunicação acima da pregação. Engraçado, né? Vou usar sua filha como exemplo, tá? A Lorena falou, você demorou muito hoje na pregação. Eu falei, Gessé, aqui. Pequenininho. Como que já tem? Porque acredito que ela frequentou 2 igrejas, ou com consciência essa é a primeira.
ela já acha que demorou. Eu falei, Gessé, seu culto na sua casa tem que durar um pouco mais, hein, Gessé? Você tem que equiparar com o daqui, para ela começar a mudar essa cultura, né? Mas por que eu falo isso? Se uma criança está assim, imagina um povo adulto, que já passou por N igrejas, e que já viu todas essas aberrações. Quando vê uma ministração de uma palavra expositiva de 1h30 ou 2 horas, sabe quantas horas durava um culto dos puritanos, irmãos? 4 a 5 horas. 4 a 5 horas. Aí só, eles preencheram com louvor. Não, tinha louvor, mas a grande parte era ministração da palavra. E o sermão naquela época era lido. Aí eu te pergunto, já pensou te pegasse você no túnel do tempo, te colocasse lá num culto puritano? Como é que você ia ficar lá? Onde eu estou? Preciso de um banheiro? Preciso tomar água? É o mesmo espírito da fé? É. Por que eles aguentavam e nós não aguentamos? Precisamos rever isso, irmãos. O ministério da palavra é usado pelo Espírito para produzir fé salvadora em nós e aumentar e fortalecer nossa fé. Se eu sei que a administração da palavra fortalece a minha fé, quantas horas disso eu vou querer? Quanto que você quer receber? Você viu a diferença? Eu falei com alguns irmãos, 2 dias de ministração no acampamento, somente de palavra, somente com embasamento bíblico, todos os ensinos bíblicos. Mudou sua cabeça um pouco? Se sentiu fortalecido? Confrontado? Veio arrependimento? Então acho que nossa dosagem está sendo pouca, né, durante a semana. A igreja de Atos se reunia todos os dias, irmãos. A igreja de Atos se reunia todos os dias e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão. Todos os dias. Então os puritanos, que são a referência, não, é a Bíblia. Eles só se moldavam ao que as Escrituras dizem. Agora nós estamos aqui na igreja e talvez você já esteja cansado de me ouvir. Precisamos mudar a nossa cultura, irmãos. Por essa razão, a frequência nos cultos é parte vital das nossas vidas. Então, quando eu te cobro de vir no culto, de você não substituir o culto por qualquer outra coisa banal, é tendo em vista isso aqui, meu irmão. Não é porque eu sou chato. Também, pode até ser. Mas é visando isso aqui, ó. Você é um crente que não vai aos cultos, que não ouve com frequência a palavra de Deus, que não tem comunhão com outros crentes, você é um crente fraco. Você é um crente pequenininho. Inconstante. Amados, precisamos ser fortalecidos, crescer. Pode passar. E os sacramentos e a oração. A pregação ajuda a fortalecer a fé, como vimos, e os sacramentos também. Nós vemos isso em nossos dias, pois muitas pessoas têm sua fé fortalecida a partir do testemunho de um batismo. Eu não sei quantos se sentiram impactados com o batismo da nossa filha lá, mas eu chorei. Fortaleceu a minha fé, então isso é verdade. E quando nós vemos batismos genuínos, a pessoa professando, você vê a mudança da pessoa, você vê a obra de Deus. Eu até falei com os irmãos aqui, falei, esse é o salário pastoral. Esse é o meu salário. Ver uma vida transformada por Deus. Porque quando eu vejo a obra de Deus, eu fico perplexo. Isso ratifica, confirma aquilo que eu sinto por Deus. A ceia, mesma coisa. É aquilo que confirma a nossa fé. Quando pensamos sobre a obra do Espírito de produzir e aumentar a fé, nunca deveríamos esquecer o privilégio da oração. Então veja, batismo, ceia, oração. Deveríamos estar constantemente em oração por nossa fé e pela dos outros. Os próprios apóstolos nos deram um exemplo, quando no momento de dúvida clamaram a Cristo, aumenta-nos a fé. Lucas 17, verso 5. Você já orou a Deus para Ele aumentar a sua fé? Ou te dar a fé, né? Essa é uma oração que Cristo se alegra em responder por meio do seu Espírito. Esse também é o testemunho de muitos cristãos.
Talvez seja melhor resumir nossa reflexão sobre a fé salvadora, recordando as palavras do apóstolo Paulo. Sobre a inspiração do Espírito Santo, Paulo testificou: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você quer conhecer o poder de Deus para a salvação, você precisa da fé salvadora. Afinal, como Paulo prosseguiu, o justo viverá pela fé. Tá bom? Pode passar, acho que já aí entra no segundo parágrafo, tá bom?